E se a gente conseguisse mudar o rumo do nosso dia e até da nossa vida com pequenos hábitos? Em 5 minutinhos, 10 minutinhos, a gente conseguir desencadear uma sequência de bons comportamentos que tem um potencial de tornar a nossa rotina efetivamente produtiva. E eu gosto da ideia de micro hábitos, hábitos pequenos que inicialmente exigem pouco de nós, porque eles são mais acessíveis pra gente manter no longo prazo. Como eu sempre falo aqui nos vídeos, é no longo prazo que geralmente nós somos recompensados. Eu organizei uma lista de 9 ou 10 micro hábitos que de alguma maneira eu já praticava na minha vida, já praticava no meu dia a dia e que tornava a minha rotina melhor, sabe? Melhor em todos os sentidos, no sentido de eu me sentir bem com o dia que eu estou vivendo. Isso é muito importante, a gente estar vivendo um dia que, caramba, faz sentido. Tô vivendo intencionalmente esse dia, buscando um propósito claro, tirando um pouco da ansiedade de ter que ser, sei lá, hiper produtivo, de ter que fazer inúmeras tarefas por um longuíssimo período de tempo, sabe? Isso me cansa muito, essa ideia de ter que fazer muito o tempo todo sem pausa. Mas antes eu queria perguntar como é que você tá. Tá tudo bem por aí? Primeiro vídeo nesse mês de fevereiro, comecinho do ano ainda. A gente tem a chance de fazer muita coisa ainda. Esse ano pode ser bem bom pra nós. Pode ser difícil, certamente será difícil, né? Certamente a gente vai lidar com situações complicadas, coisas que a gente talvez não esperasse viver. Mas tem algumas coisinhas que a gente pode se comprometer, que a gente pode assumir o risco, assumir a responsabilidade e plantar para no futuro colher coisa boa. E eu acho que é na rotina que a gente faz isso. Tem algo que você pode fazer que geralmente eu faço e leva, sei lá, no máximo 10 minutos. Não é uma tarefa que vai te dar muito trabalho. Coisa simples. Um dia produtivo sempre começa na noite anterior. Um hábito pequeno, simples, acessível que você pode fazer para otimizar o teu dia seguinte é planejar o teu dia. Planejamento é o fundamento do êxito de qualquer tarefa. A gente precisa se planejar para executar um plano. Planejamento dá previsibilidade. Já tira um fardo de que no dia seguinte a gente vai ter que pensar no que teremos que fazer. Quando eu me planejo na noite anterior ou no dia anterior, você pode até fazer uma projeção da sua semana, as atividades pilares importantes que você precisa fazer e já travar na sua agenda. Isso é muito importante. É aquela coisa de que se a gente tem um recurso que vai aliviar nossa preocupação na mente e vai jogar esse peso para talvez um papel, um bloco de notas, isso vai te fazer bem. Vai deixar tua mente livre para que você se preocupe com efetivamente aquilo que você tem que fazer e que gasta energia da tua cabeça, seja criatividade, seja proatividade. Geralmente eu coloco no topo da minha agenda diária, momento devocional, momento de leitura, são coisas muito importantes pra mim. E agora que eu tô com um foco mais forte em ter uma evolução física, treino também é uma prioridade. E eu percebo que quando eu treino pela manhã, o dia flui melhor, não tem como. Flui melhor. Se eu deixo o treino para o final do dia, cara, é bem provável que eu não vá treinar, porque demandas, necessidades, urgências aparecem. E aí coloco em seguida trabalho, que é uma coisa que a gente tem que fazer todo jeito, né? Não precisa nem colocar como prioridade, porque temos que fazer. E eu também coloco na minha agenda diária sempre algo que me traz leveza, sabe? Seja um momento de reflexão, seja um momento de gratidão, e aí eu coloco lá, tipo, momento de reflexão, momento de gratidão, momento de assistir um filme, sabe? Me comprometer com algum lazer, porque senão eu sempre vou encontrar uma tarefa, um projeto, algo que tem uma utilidade muito clara, mas que não dá um respiro pra minha mente cansada, sabe? Eu falei demais já nesse primeiro hábito, mas eu acredito muito que planejar o nosso dia, planejar a nossa semana, o nosso mês com antecedência, planejamento é pilar. A gente tem que se planejar, tem que ter um planejamento. E como um micro hábito, algo que precisa ser pequeno, objetivo, rápido, planejar o dia, especificamente na noite anterior, vai trazer muitos benefícios. É um hábito fácil e que provavelmente você não põe em prática, mas assim, tem um potencial enorme pra te fazer bem, se sentir saudável. Ao acordar, se hidrate. Ao acordar, tome água. Isso parece ser óbvio, mas eu sei que tem muita gente que negligencia uma das coisas mais fáceis, mais acessíveis que a gente pode fazer que vai nos beneficiar. Eu até anotei aqui a parábola das minhas plantas, porque às vezes eu acordo, vou ver minhas plantas, né? Tem minhas plantinhas ali, e às vezes elas estão meio xoxa, meio fraquinha, meio caída. Cara, eu só preciso regar um pouquinho, deixa um tempinho, elas voltam ao vigor, elas voltam a estar imponentes, sabe, levantadas. Somos seres que precisamos para viver água. Então, no comecinho do dia, não passa uma atividade sem tomar água, sem se hidratar. Falta de água, você estar desidratado, dá dor de cabeça, dá vontade de comer coisas que a gente não precisa comer logo de manhã. Então, a nossa produtividade pode ser prejudicada por uma tarefa simples,
fácil, acessível, que é tomar água. Então, micro hábito pra você fazer especificamente no começo do dia. Primeira tarefa do seu dia, cara. Não precisa nem falar nada com ninguém. Não sei se você é assim também, eu não gosto de falar muito pela manhã, não. Toma um golão d'água. Vai se hidratando. E cria o hábito de, cara, se hidratar com frequência. Eu tenho um certo problema de refluxo. E às vezes o meu refluxo é só porque eu não tô me hidratando. Sério, eu começo a tomar água. Óbvio que pode ser outras questões, né? Não tô dizendo que o seu caso é isso. Mas pelo menos no meu caso, às vezes é só porque eu não me hidratei. Então, tarefinha básica, simples, hidrate-se pela manhã. Não existem prioridades. Não existem prioridades. Como assim, Matheus? Nós temos o hábito que parece inteligente, né? De colocarmos várias tarefas na nossa agenda, várias coisas que são importantes para que a gente preencha. E dessa maneira a gente vai se sentir produtivo, vamos nos sentir, cara, efetivos. Tivemos um bom dia. Mas essa quantidade enorme de prioridades faz com que a prioridade seja, às vezes, esquecida, mal feita ou colocada para depois porque ela é a prioridade, e a prioridade tem um peso maior na nossa vida, né? Geralmente a gente posterga muito aquilo que é muito importante para nós. Então você precisa definir, escrever, deixar evidente para si qual é a sua prioridade do dia. Tire 2 minutos, você não precisa pensar muito para saber qual é a sua prioridade do dia. A prioridade a gente sabe na ponta da língua. Então pare um tempinho, anote. Coloque na sua agenda, no topo da sua agenda, o que eu preciso fazer hoje, qual é a tarefa que eu preciso fazer hoje, que é uma plantação, é a sementinha que eu coloco no meu sonho, no meu projeto futuro, nas recompensas que eu quero colher no futuro. Defina a sua prioridade, tá? Isso conta com dia, né? Eu tô colocando aqui uma micro tarefa, então algo que você pode definir dia a dia, mas essa sua prioridade, ela está associada, diretamente associada à sua prioridade da vida, do seu ano, do seu mês. Então, tira um pouco mais de tempo em outro momento e defina a sua prioridade. Qual é a sua prioridade para a vida? Como isto impacta o ano, o seu 2025? Como isso vai impactar o seu mês de fevereiro? Como isso vai impactar o seu dia de hoje? Isso vai definir a sua prioridade e ela precisa ser cumprida no dia. Quem tem prioridades não tem prioridade. Micro hábito maravilhoso que também lembro das minhas plantinhas. Eu tenho algumas plantas que elas são de sombra. Tem umas que são de meia sombra, tem umas que se ficar dentro de casa continua linda. Mas tem umas que elas não crescem, elas não se desenvolvem, as folhas ficam feias, porque elas não estão devidamente expostas à luz solar. Seres humanos também precisam, eu falo disso aqui com muita frequência, nós precisamos se expor à natureza, se expor necessariamente à luz solar. Tu percebe? É maluco como a gente absorve nutrientes a partir da exposição da luz solar. Neurotransmissores são liberados a partir da exposição à luz solar. Pensamentos ruins, às vezes, eles são combatidos com a contemplação de um pôr do sol, do nascer do sol. Quem gosta de acordar cedo aí, faz isso, cara. Tira um tempinho. Eu não sei qual é o tempo mínimo recomendado de exposição solar. Vou até colocar aqui na tela, dar uma pesquisada mais a fundo e se exponha. Você vai perceber a falta que te faz não colocar o teu corpo, os teus olhos, a tua retina fora de casa, sabe? Exposição à natureza, a ver o céu, a ver o verde. Comprometa-se não ficar muito tempo sem se expor à luz do sol. Eu tinha um grande problema no começo da minha fase de adulto que trabalha, né? Que tava na faculdade e tal. Cara, que eu queria fazer tudo de uma tirada só. Começar a trabalhar e aí eu ficar 3, 4, 5 horas no projeto sem parar para conseguir cumprir aquela demanda, para conseguir cumprir aquela atividade. E não precisa nem ser, sei lá, 5 horas de trabalho contínuo para você ver que isso não faz sentido. Às vezes, talvez para o seu perfil ficar 1 hora super focado em uma atividade já não é tão positivo. Sabe? Eu falo por experiência própria. Os meus ciclos de trabalho, e é isso que eu quero que você faça, tenha ciclos de trabalho com descanso. Tá? Seja intencional em colocar ciclos de trabalho, ciclos de foco, seja para estudar, seja para trabalhar, e coloque, cara, 5 minutinhos de abstração, 5 minutinhos de silêncio, 5 minutinhos de descanso para que a tua mente se organize e você tenha energia suficiente para retornar aquele trabalho e fazer da melhor maneira possível. Descanso é produtividade, descanso é alta performance, sabe? Descansar também é treinar. Um músculo não se desenvolve se ele não parar para descansar. Então, ao longo da sua rotina, ao longo do seu dia, você pode associar inclusive ao hábito, ao comportamento de se expor à luz solar. Uma das pausas, se você tem acesso no escritório que você trabalha, no prédio que você estuda, cara, tira um tempinho pra ver a luz do sol, sabe? Tem um momento de descanso, tem um momento de abstração e, óbvio, tenha o tato, né, de ver o que funciona pra você. Às vezes eu tô com um pico de energia, com mais concentração, geralmente pela manhã, e aí eu consigo trabalhar 1 hora direta sem parar. Mas aí eu preciso fazer aquela pausa. Se eu trabalhei 1 hora, talvez faça sentido eu parar 15, 20 minutos, e aí retorno ao trabalho e retorno com mais gás, com a cabeça mais organizada, com a mente mais criativa, sabe? Os criativos aqui de plantão, se você é criativo,
Deixa aqui o comentário. Como a gente pensa bem, como a gente tem a mente ativada à criatividade, como a gente tem a nossa mente estimulada pra, cara, ter ideias que a gente nunca teria se estivéssemos na atividade fazendo necessariamente algo. O descanso, a ideia do ócio criativo, pra mim, cara, faz total sentido. Então, defina tempos de descanso, para que assim você consiga fazer aquilo que propriamente você precisa fazer da melhor maneira. Antes de começar qualquer tarefa que tenha uma importância para você, que tenha uma relevância, que seja uma prioridade, organize o seu ambiente. Deixe o seu ambiente propício a fazer aquela atividade. Separe um tempo para organização, para que o seu ambiente, se você puder, obviamente, né, se você tiver um quarto, estudando no seu quarto, cara, testa, trabalhar, estudar. Depois de ter separado 3 minutinhos para organizar tua cama, organizar tua bancada, coloca talvez uma musiquinha de fundo. Eu não consigo colocar musiquinha de fundo porque eu me desconcentro. Mas colocar uma musiquinha de fundo, com uma velinha, quem é da vela, liga teu abajur, prepare-se, dê sinais ao seu cérebro, dê sinais à sua mente de que você está no melhor ambiente possível para produzir, para executar tarefas que importam para você. No meu caso, vai além da preparação do ambiente. Sou uma pessoa complicada, vou falar aqui para vocês. Sou uma pessoa que tem suas coisinhas, tem suas necessidades. Eu preciso, para fazer uma tarefa, eu sou uma pessoa muito calorenta, né? Eu sou uma pessoa que, cara, transpira com muita facilidade. E a minha cidade é um calor, tá? Sou de uma pessoa, verão, tá apertado. E aí não é suficiente pra mim apenas organizar o ambiente. Eu preciso tomar um banho. Geralmente eu preciso tomar um banho. Colocar uma roupa mais fresquinha. Como eu trabalho em casa, né? Então eu tenho essa liberdade de me organizar um pouco mais. E às vezes eu coloco até um perfume pra ficar um cheirinho mais agradável, sabe? E dessa maneira eu me sinto mais pronto. Me sinto mais preparado pra executar uma tarefa que importa pra mim. Testa. Só testa. Antes de fazer algo que é importante pra você, prepara teu ambiente. Isso vai te fazer bem. Leia uma página por dia. Leia uma só página por dia. Ah, Matheus, que preguiça. Pois é, eu também acho que ler uma página apenas é pouco. E é por isso que eu quero te provocar. Eu falei isso no vídeo anterior. Se você se compromete a ler uma página por dia, naquele momento ali de preguiça, sabe? Naquele momento de, cara, terminou o dia, tô cansadão, não tô com paciência. Mas leia uma página por dia, ou se não, comece o dia com o compromisso de ler apenas uma página. É bem provável por experiência própria que você não vai parar numa página. Se você ler 2 páginas, você aumentou em 100% seu aproveitamento. E é isso, cara. É um comportamento pequeno que a gente se compromete, que tira o peso de, cara, eu tenho que ler 10 páginas. Se você não é um leitor assíduo, o compromisso, a responsabilidade de ter que ler 10 páginas, os leitores de plantão estão assistindo esse vídeo aí, então tipo, caramba, 10 páginas não é nada. Tem gente que lê, sei lá, 100 páginas de uma sentada. Eu não consigo, cara. Não consigo, não sou o leitor assíduo. Mas eu me comprometi nesse mês agora de janeiro a um tempinho de leitura. Ter um tempinho humilde, sabe? Pé no chão de leitura que, cara, eu vou começar a ler aqui sem muitas pretensões, sem muitas expectativas. E aí tiveram leituras que eu li mais de 30 páginas. Eu não esperava, não é do meu comportamento, não é do meu hábito, nem do meu gosto pessoal ler. Mas o compromisso de ler uma página por dia me tornou um leitor, entende? Isso pode se aplicar à rotina de treino, cara. Tu não é uma pessoa que treina com frequência, tu não é uma pessoa que, cara, tá super comprometido ali e gosta de treinar, mas aí, cara, separa 10 minutinhos de treino. Não, vou pra academia, mas eu vou fazer um treino, sabe, fraco. Vou fazer um treino humilde, vou fazer um treino, cara, só por fazer. Talvez a liberação dos neurotransmissores que acontecem quando você começa a fazer os treinos ali, sabe, aquele ânimo, você vê o pump no espelho, aí você, cara, não vou parar aqui não, vou fazer o treino completo. Então se propõe a fazer pouco, geralmente, essa frase está se tornando um clichê do canal, se propõe pouco, você fará muito. É fazer pouco pra tirar a gente da inércia, mas no final das contas, a gente é puxado a fazer mais. Cara, é a mesma ideia pra vícios, pra coisas ruins. Então você se propõe ali, vou tirar, cara, 10 minutinhos pra ver o TikTok, ver o Shorts, ver, sei lá, qualquer rede social. Tu não passa 10 minutos só. Esse tempo se multiplica. Um hábito positivo também funciona dessa maneira. E eu quero falar agora especificamente sobre treino, sobre movimentação, sobre algo que é necessário, tá? Não é importante pra nossa vida. Seria bom se você fizesse. Não, é fundamental, tá? Se você quer ser uma pessoa saudável, se você quer, cara, evitar inúmeros adoecimentos, sejam mentais ou físicos, se você quer ter uma velhice, um envelhecimento saudável, confortável, você precisa se exercitar. Você precisa criar musculatura. Você precisa movimentar as suas articulações. Quem treina aqui vai deixar aqui nos comentários também. O poder pra mente, cara. Os benefícios que um treino, um exercício físico trazem pra mente, não dá pra comparar, irmão. Não dá pra... É muito forte, é muito forte. Então comprometa-se, cara, 5 minutinhos a fazer um alongamento. Começa com um alongamento. Ou compra uma corda. Eu tive a fase da minha vida de pular corda, que é um negócio que você faz em casa mesmo. E dá até pra fazer umas manobras. Eu até arrisquei umas manobras na época, é até divertido, cara. E gasta umas calorias, tá? Cansa, pular corda cansa. Compra uma corda, irmão.
e separa todo dia 5 minutinhos pra pular corda, tu vai perceber como isso vai te fazer bem. Você vai se sentir uma pessoa útil, que se movimenta, que desperta o teu corpo pra fazer algo positivo por você mesmo. E aí você começa pulando corda, daqui a pouco tá querendo correr uma maratona. Eu tô nessa vibe agora. Corri 5 quilômetros, cara, já virou sonho, já virou objetivo. Não, tenho que correr uma maratona. Então você começa a sonhar e começa a ver que algumas coisas são possíveis, sabe? Se você é sedentário, cara, você precisa mudar. Tá? Mas você não precisa mudar do dia para a noite. Você precisa construir hábitos que sejam acessíveis ao seu dia. Então começa fazendo algo que você gosta. Depois você vai evoluindo, pegando mais gosto, e aí você vai se desafiando. Mas comece, não fique na inércia. No meu último vídeo eu falei que nós somos seres influenciáveis. E isso não é ruim. Isso não é necessariamente ruim. Pode ser ruim dependendo do que consumimos, com quem convivemos e o que nos influencia, né? Mas se nós temos boas influências, boas referências, convivemos com pessoas que são benéficas à nossa vida, que encorajam os nossos planos, que nos motivam, isso pode fazer bem. Então, o micro hábito que eu quero sugerir pra ti é escolher um podcast, escolha um vídeo no YouTube, escolha alguém, algum criador de conteúdo, alguém que, cara, você ouve e aquela pessoa te motiva, te estimula de uma maneira que não seja aqueles coaches que pedem pra você fazer isso aqui, ó. Esses aí não, mas tem gente que é muito bom, tem gente que faz bem. Pelo menos eu tenho uma lista de canais que, cara, eu amo e que são referência pra mim e que me motivam, me encorajam a, cara, assumir as rédeas da minha vida e buscar algo melhor, sabe? Então tire um tempinho pra ser intencional, tá? E escolha um vídeo, um podcast, pessoas que vão te influenciar positivamente. A lógica de consumo de rede social é algo que já faz parte da nossa vida, cara. Faz parte e não precisa ser necessariamente ruim. Já que faz parte da nossa vida, que sejamos comprometidos em colocar pra dentro das nossas mentes algo bom, algo positivo. Então, se o meu canal pode ser essa fonte de inspiração pra você, se inscreva, deixa um like e deixa um comentário. Calma que ainda falta o último hábito, micro hábito. Eu quero voltar para o primeiro tópico, onde eu sugeri pra você planejar o seu dia na noite anterior. Você vai separar esse tempinho pra definir na sua lista, tá? Seja do dia, da semana, do mês, do ano, recompensas. Recompensas por ter feito determinada tarefa, por ter desempenhado determinado trabalho. E a minha sugestão é que essas recompensas não sejam nada muito, cara, megalomaníaco, tá? Não seja necessariamente algo que, nossa, caramba, precisa ser algo muito grande. Não precisa ser algo muito grande. Aqui não gosta da ideia do dia do lixo, né? Porque realmente comida não é lixo. Essa associação com refeições livres, a ideia de dia do lixo realmente não soa positivo, não. Mas eu gosto da ideia de ter um dia de refeição livre, sabe? Depois de eu ter cumprido uma semana de treino, de dedicação, sabe, de esforço, cara, eu gosto de comer uma pizzazinha, de fazer um hambúrguer, e aí soa como uma recompensa. No final da semana nossa, agora eu vou poder desfrutar um pouco mais, me dar essa regalia. É um lembrete, uma motivação para que na próxima semana eu esteja comprometido a fazer a maior parte da minha semana de maneira saudável, de maneira, cara, comprometido ali pra ter um momentozinho de deleite. Então, defina na sua rotina, defina na sua vida, nos seus dias, cara, recompensas. Pense naquilo que você gosta de fazer no seu tempo livre, aquele hobby, sabe, aquela saída com os amigos, aquele cinema, e coloca isso na tua rotina. Para que seja um motivador, seja um lembrete de que você tem feito algo por si e que a gente pode desfrutar já agora de algumas coisinhas na nossa vida. Que a gente não se torne escravo de recompensas, porque nem sempre a vida vai nos recompensar. Essa é um maior dilema e uma das coisas mais difíceis de lidar na nossa vida. Mas geralmente temos recompensas, né? Se a gente trabalha, a gente colhe. Se a gente planta, a gente colhe. Se a gente se esforça, a gente colhe alguma coisa. Talvez não seja a nossa idealização, o nosso cenário ideal, mas algo de bom a gente vai colher. Então, ter essas micro recompensas, a partir desses micro hábitos, faz bem. Não fica na tua semana ali, cara, todos os dias só engolindo sapo, só se esforçando, só quebrando cabeça e não ter um momento de relaxamento, não ter um momento de deleite, não ter um momento de contemplação. Não precisa ser nada muito, sabe, absurdo não, cara. Pode ser ir no parquinho da tua cidade, pode ser fazer uma caminhada ao ar livre com mais calma, sem pressão de tempo. Não, vou relaxar, vou descansar. Começar um novo hobby, cara, começar a pintar. Não se esqueça de se inscrever não, Life of Ribeiro. É meu Instagram, é lá onde eu compartilho o meu dia a dia, tá? As coisas que realmente eu faço e que às vezes são micro hábitos, às vezes são macro hábitos, às vezes são erros, tá? Eu também compartilho lá, sou um pouco mais vulnerável, coloco pra fora as coisas que eu não consigo fazer tão bem, tá tudo bem? Não quero ser de maneira nenhuma um influencer, um criador de conteúdo que seja referenciado de perfeição. Meu amigo, não tenho como, não posso ser desleal, não posso ser sonso. Não sou perfeito, não tenho a pretensão de ser perfeito. Minha pretensão é fazer e incentivar as pessoas a fazerem, a buscar uma evolução, a buscar melhorar. É isso, um cheiro.